Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos estudar um pouquinho de estatística? Então vamos nós. Olha só, pessoal, trouxemos aqui para vocês um pouquinho de estatísticas e sua representação gráfica. Então, para iniciarmos aqui, olha só, nós vamos começar aqui falando um pouquinho de amostra, tá? Então, o que é uma amostra? Então, eu quero conhecer um atributo de uma população, alvo, né? Por exemplo, o estado nutricional das crianças brasileiras menores do que 5 anos. Aí eu escolho um grupo para estudar. Por exemplo, crianças aqui da Samambaia com menos de 5 anos. E aí, deste grupo, eu vou tirar uma amostra, né? Então, é isso que é uma amostra. Eu tenho uma população nacional, e aí eu pego um grupo disso, e desse grupo eu tiro uma pequena amostra e faço o estudo. Tá ok? Então, vamos lá. Olha só, para você ter uma definição mais clara para isso, tá aqui um gráfico para vocês, né? Um diagrama para ficar bem mais claro para a gente estudar aqui. Então, nós temos a população, nós temos aqui a população universo total, né? E aí a população alvo, e daqui nós temos a amostra, tá bom? E aí, olha só, daqui, pessoal, vamos seguindo aqui para a nossa amostra. Então, representar uma amostra, né? Primeiro, tem que ser uma representatividade, tá? Então, eu tenho que pegar aqui uma representatividade disso tudo. Então, todos os da população têm a mesma chance de participar dos estudos, tá? De serem sorteados. Então, não posso deixar ninguém sem ter essa mesma chance, tá bom? Então, olha só, nós temos aqui a população-alvo, e aí nós podemos pegar aqui, ó, dentro disso aqui, em todos os pontos aqui é possível que eu pegue. Agora, por exemplo, se eu pegar aqui somente de um determinado ponto aqui, ó, isso aqui não vai ser legal, tá? Então, dessa maneira aqui, eu não posso pegar a minha população, a minha amostra, tá bom? Beleza? Continuando aqui, pessoal. Olha só, agora estatística, né? Uma pesquisa estatística e os termos relacionados a ela. Então, nós temos a variável e o valor da variável. Então, relembrar como exemplos aqui, olha só. Qual a sua disciplina favorita na escola? Né? Qual é a variável e qual é o valor da variável? Observe aqui, pessoal, que aqui a variável é a disciplina da escola, que você acabou de lembrar qual era a favorita, tá bom? E aí, o valor da variável, né? Vamos lá. Qual era? Era matemática? Era história? Inglês? Né? Esses aqui são alguns exemplos, né, dessa variável, beleza? Desse valor dessa variável. Então, agora identifique a variável e o valor da variável na questão. Qual o seu grau de instrução? Então, olha só. Quem é a variável? A variável é o grau de instrução. E aí, qual é o valor dessa variável? Né? Alguns possíveis valores são o ensino fundamental, o ensino médio, ou ensino superior completo ou incompleto, pós-graduação, enfim, né? Esses aqui são alguns valores da variável. Seguindo então, pessoal, olha só, tipos de variáveis. Nós temos aqui dois tipos de variáveis. Nós temos as qualitativas e as quantitativas. Observe que as qualitativas têm a ver com qualidade e as quantitativas têm a ver com quantidade, tá? Então, seguindo aqui, pessoal, as qualitativas, elas podem ser ordinal ou nominal. Quando é que vão ser ordinal, pessoal? Ordinal. Expõe uma quantidade e seus valores seguem uma ordem. Por exemplo, o grau de instrução. Já as nominais, pessoal, expõem uma qualidade, né? Mas seus valores não seguem uma ordem. Por exemplo, a disciplina da escola que você acabou de mencionar no slide anterior. Agora, as quantitativas. As quantitativas, elas podem ser de duas maneiras. Elas podem ser discretas ou podem ser contínuas. Qual a diferença aqui, pessoal? Discreta é quando a gente está tratando apenas de números inteiros, respostas inteiras. E as contínuas é quando elas aceitam aí os números decimais, né, os números fracionários, ou números quebrados, como é costumamente aí o pessoal dizer no nosso dia a dia, tá? Então, vamos lá, olha só. A discreta expõe uma quantidade por meio de um número natural, pois indica uma contagem. Por exemplo,
a idade, né? A idade em anos de uma pessoa. Ninguém fica dizendo lá, eu tenho 3 anos e meio de idade. Eu tenho 29,8 anos de idade. Não, é somente 29 anos, 39 anos, 40 anos e aí por diante, tá bom? Já as contínuas, pessoal, expõem uma quantidade por meio de um número real, pois indicam uma medida. Por exemplo, a altura. Quanto que você tem? Eu tenho 1,62 m, outro, eu tenho 1,53 m, outro, eu tenho 1,80 m, e aí por diante. Seguindo aqui, pessoal, olha só, agora nessa parte nós vamos falar das dicotômicas. O que são as dicotômicas? É quando você só tem apenas uma resposta para dar, pessoal. Então, as dicotômicas, você tem apenas uma resposta para mencionar. Por exemplo, sexo, né? Ou uma resposta como sendo sim ou não. Sexo masculino e feminino. Respostas que você tem apenas perguntas que você tem apenas duas respostas para dar. Tá? Já as politômicas são aquelas que você tem mais de duas respostas para dar, tá? Por exemplo, pessoal, raça, você pode ser preto, pardo, branco, amarelo, enfim. Estado civil, você pode ser casado, solteiro, desquitado, enfim, né? Religião, aí religião você tem uma infinidade de religiões para citar. Continuando aqui, pessoal, né, a estatística descritiva, né, falando aí das categóricas, né, ou as qualitativas, que pode também ter esse nome aí, tá? Outra que é as numéricas ou quantitativas, como a gente já tinha mencionado anteriormente. E olha só, as medidas de ocorrência, pessoal, por exemplo, como frequência, ou porcentagem ou percentual, né? Por exemplo, a incidência ou prevalência de algumas coisas que acontecem, né? Ou razão de probabilidade. Então, todas essas aqui são as qualitativas, né? E as medidas de precisão, né, são os intervalos de confiança que a gente pode mencionar. Já as numéricas ou as quantitativas, pessoal, aí aqui a gente tem algumas coisinhas que nós vamos estudar. Por exemplo, as medidas de tendência central. Essas medidas de tendência central, pessoal, nós vamos estudar quem? A moda, a média e a mediana. Já nós temos também as medidas de dispersão, que é quem? Que é a amplitude, a variância, o desvio padrão, o desvio médio e o erro padrão. Olha só, agora frequência absoluta e frequência relativa. Olha só, o número de vezes que cada valor da variável é citada é a sua frequência absoluta. Em uma atividade com 20 alunos foram entrevistados sobre o valor de sorvete preferido deles e os resultados foram obtidos. Olha só, aqui nós temos a quantidade de chocolate de pessoas disseram. Nós disseram que tinha 5 pessoas que gostavam de chocolate, 4 que gostavam mais de morango, 10 de abacaxi e apenas uma pessoa que gostava de coco. Então, esses aqui foram os mencionados. Já a frequência relativa, o que vai ser a frequência relativa, pessoal? Vai ser esses valores aqui, em percentual. Então, observe aqui, olha só, o que você pode fazer? Você já sabe que são quantos alunos? Que são 20 alunos. Opa, então você vai pegar aqui, cada um desses elementos aqui, dividir pelo total. Então, 5 dividido por 20, isso aqui em percentual vai ser quanto? Multiplicado por 100. Então, 5 dividido por 20 vezes 100 vai dar quanto? 25%. Isso aqui é o que a gente está fazendo, é o quê? A frequência relativa. Então, olha só, frequência absoluta é a quantidade, né, de cada um, e a frequência relativa é esse percentual. Mais um exemplo aqui, morango, vai ser quanto? Vai ser, morango é 4, então vai ser 4 dividido pelo total. O total é quanto? O total é 20. Então, 4 dividido por 20 vezes 100 vai ser quanto? Vai ser 20%, tá bom? Agora aqui, pessoal, 10 de 20, isso aqui é mais tranquilo de fazer, né? Claramente aqui 50%. E aqui, 1 dividido por 20 vezes 100 vai dar exatamente 5%. Então, aqui nós temos, nessa coluna aqui, a frequência relativa, nessa outra coluna, a frequência absoluta. Continuando aqui, pessoal. Olha só, a tabela de frequência por intervalos. Há casos em que a variável apresenta muitos valores, tornando inviável montar uma tabela com
um valor por linha, né? Aí, nesse caso, utilizamos o agrupamento de valores em intervalos ou classes. Vamos aprender o procedimento de montagem da tabela aqui, olha só. Por exemplo, em uma pesquisa, 15 alunos disseram que suas alturas são. Aí aqui está aqui as suas alturas. Observe aqui, pessoal, que é meio complexo, meio trabalhoso você trabalhar dessa forma aqui para montar as quantidades. E aí, para isso, ó, primeira coisa, identificar o menor valor. Quem é o menor valor aqui, pessoal? O menor valor é exatamente 1,62 m. E quem é o maior valor, pessoal? O maior valor é exatamente 1,81. Aqui, pessoal, ficou meio fora de ordem, mas está aqui, ó, o meu maior valor e o meu menor valor, tá? Então, quem é o meu maior valor? 1,81 e o menor valor exatamente 1,62. Então, pegando aqui esses dois valores aqui, olha só, nós vamos pegar e obter a amplitude total. O que é a amplitude total, pessoal? É o maior valor menos o menor valor. Quem é o maior? 1,81 e o menor 1,62. Então, fazendo essa diferença, né, essa subtração aqui, 1,81 menos 1,62 dá exatamente 0,19. 0,19 vai ser o quê? Vai ser a minha amplitude total. Tá? E agora, escolher o número de intervalos, consideramos um valor conveniente, um pouco acima da amplitude total, e determinamos a amplitude de cada intervalo. Olha só, por exemplo, nesse caso vamos escolher 5 intervalos, tá? 5 intervalos. E aí, para isso, o valor vai ser de cada intervalo 0,20, tá? Então, 0,20 dividido por 5 vai ser quanto? Vai ser 0,4. Ficou claro aqui, pessoal, por que nós estamos pegando 0,20? A amplitude total aqui, ó, era de quanto? Era de 19. Então, agora, pegando aqui um pouquinho acima, quanto? Pegando aqui um pouquinho acima, nós vamos ter quem? Nós vamos ter exatamente o 0,20. Então, 0,20 dividido por 5 dá 0,04. Então, o menor aqui, ó, 1,62 e a nossa amplitude aqui de cada uma dessas classes aqui vai ser quanto? Vai ser de 0,4. Então, 1,62 mais 0,4 vai dar quanto? 1,66. Outra aqui, pessoal, 1,66 até 1,70 é a nossa segunda classe. E aí por diante, pessoal, sempre aumentando quanto? Sempre aumentando 0,04, beleza? Um outro detalhe importante que você deve observar é o seguinte, olha só, aqui nós temos esse valor aqui, 1,62, ele está fazendo parte dessa classe. Já 1,66 aqui, ó, esse aqui não está fazendo parte da nossa classe, tá? Está fazendo parte de quem? Da segunda classe aqui, ó. Então, aqui 1,66 faz parte da segunda, mas 1,70 não, tá? E aí, olha só, nós pegamos aqui as contagens e contamos aqui, de 1,62 até 1,66, nós tínhamos quanto? Fizemos aqui bonitinho, né, com um quadradinho aqui, olha só. A contagem, tínhamos quanto? Tínhamos 4 aqui, ó, ou está representado aqui na nossa frequência absoluta, tá? E aí, de 1,66 até 1,70, nós temos quanto? Nós tínhamos 2 pessoas. E aí, por diante, fazendo essa contagem, chegamos no total. Que o total era de quanto? De 15. Beleza? Então, esses 15 aqui, eles representam quem? Representam o 100%. Beleza? Então, olha só. Agora, vamos falar aqui da frequência relativa, que é em percentual. Olha só como é simples. Você fazendo 4 aqui, ó, dividido por 15, 4 dividido por 15 vai dar quanto? Vai dar um valor multiplicado por 100, vai dar 26,7. 2 dividido por 15 vezes 100 vai dar quanto? 13. 3 dividido por 15 vezes 100 vai dar quanto? Vai dar 20, tá? Então, a nossa frequência absoluta, né, que é essa coluna aqui, simplesmente a gente faz o quê? Simplesmente a gente coloca aqui a contagem de cada uma desse intervalo de classe. Mais um exemplo aqui, pessoal, olha só. Por exemplo, na nossa quarta classe aqui, ou seja, de 1,74 até 1,78. Lembrando que 1,74 faz parte da nossa classe e 1,78 ele faz parte da próxima classe, tá bom? E aí,
Quantos nós temos aqui? Nós contamos quanto? Nós contamos 4. Então, vai ficar 4 dividido pelo total, 4 dividido por 15 vezes 100, vai dar o total de 26,7%. Tá aí, ó. Isso aqui é uma tabela de frequência, mostrando aí a frequência absoluta e a frequência relativa. Próximo aqui, pessoal. O início aí da estatística, nós trouxemos aqui alguns textos para vocês, falando um pouquinho sobre o início da estatística, quando começou, tá? Então, vocês podem dar uma olhadinha aí, né? Principalmente aí John Grouch, foi um dos percussores aí da estatística moderna. Mais ou menos como a gente já conhece ela hoje nos dias, tá? Principalmente aí no estudo de probabilidades. Mais um pouquinho aí sobre o início. Então, depois dê um pause no vídeo ou vai lá no slide e dá uma visualizada aí nesses textos. Agora, trazendo aqui para vocês, pessoal, uma tabela da vida, né? Quantidade de pessoas aqui, ó. Por exemplo, de 0 a 6 anos de idade, né, nós temos aí um total de 36% de mortes nesse intervalo. E aí, quantas pessoas sobreviveram de 0 a 36 anos? Obviamente, 100%, né? Isso aqui é no início do intervalo. Então, aqui é 100%, né? As pessoas que nasceram vivas aí. Aí, de 7 a 16 anos, né? Morrem 24%, né? Então, até nesse momento, tinham quantas pessoas vivas, né? Até nesse momento, tinha 64%, beleza? E aí, por diante, pessoal, até você chegar aqui, ó, no intervalo de 77 até 86 anos, morrem nesse período aí, 1% da população. E tem sobrevivente aí em torno de 1%, tá bom? Então, agora, dados organizados em classes. Olha só. A altura dos 28 estudantes de uma classe em ordem crescente e com valores em metros. Então, tá aqui, pessoal, né? Aqui nós temos 28 estudantes e as suas respectivas alturas. Primeira coisa, né? Vamos encontrar aqui o ponto médio de uma classe, né? O valor médio entre o extremo do intervalo de uma classe. Então, olha só. Primeira coisa aqui, pessoal. Pegamos aqui uma classe, ó, de 1,65 até 1,75. De 1,65 até 1,75, o ponto médio, né, de uma classe vai ser quem? Vai ser a soma desses dois valores dividido por 2. Vai ser a média aritmética desses dois valores. Então, 1,65 mais 1,75 dividido por 2 dá exatamente 1,70. Isso aqui, pessoal, é o quê? É o ponto médio de uma classe. Agora, as alturas dos estudantes organizadas aí com amplitude de 10 centímetros, tá? Então, aqui nós pegamos aí com 10 centímetros. A amplitude de cada classe. Agora aqui, olha só. Pegando aqui, né, a nossa tabelazinha. Então, aqui nós temos as classes das alturas em metros. Então, de 1,55 até 1,65, nós temos quantos estudantes? 6 estudantes. De 1,65 até 1,75, 11 estudantes. E aí, vale lembrar sempre, pessoal, olha só, 1,55 ele faz parte dessa classe, da primeira. 1,65 ele não faz parte da primeira classe, faz parte da segunda. Assim como esse 1,75 aqui, ele faz parte da terceira classe, tá? E aí segue a mesma ideia que 1,85 ele faz parte da última classe aqui, beleza? E aqui as suas respectivas quantidades, né? Nós temos 6 alunos na primeira classe, nós temos 11 na segunda, 8 na terceira e 3 na última, tá? Ou seja, de 1,65 m até 1,95 m, nós temos quantos estudantes? Nós temos apenas 3 estudantes nesse intervalo de classe, que são exatamente esses valores aqui, ó. Aqui já está bonitinho, porque está na ordem crescente, já está na ordem crescente, beleza? Então, tranquilo, continuando aqui, pessoal. Olha só, vamos falar agora um pouquinho sobre gráficos, né?
Então, gráfico de segmentos ou gráfico de linhas, esse aqui é bastante utilizado. Então, nós temos aqui uma tabela sobre os meses, né? O mês de fevereiro, o número de livros retirados numa determinada biblioteca aí, tá? Então, foram 150 em fevereiro, março 300, abril 250, até chegarmos em junho com 200 número de livros retirados dessa biblioteca. Então, existe aí uma correspondência para cada mês. Temos um livro, temos um número de livros retirados, né? O par mês e livros formam um par ordenado, e assim marcamos isso no plano cartesiano. Observe aqui, olha só, no mês de fevereiro, nós temos quantos elementos? Quantos livros tirados? Nós temos 150, marcamos aqui o número para ele. A mesma coisa, o par ordenado março e 300 livros, ó, marcamos esses pontos. Então, marcando todos esses pontos aqui, depois, fazendo a ligação entre eles, né, porque é um gráfico de linhas, tá? Gráfico de linhas, ou poligonais, também muito utilizado, além, claro, o nome que a gente está colocando aqui de segmentos. Então, esse daqui, pessoal, é o gráfico de linhas. Então, basta você fazer um par ordenado e ir se ligando esses pontos aqui, tá? Agora, o próximo aqui, pessoal. Gráfico de barras ou de colunas. Então, aqui, olha só, nós temos aqui o gráfico de colunas, nesse caso, o gráfico de colunas verticais, e aqui nós temos o gráfico de colunas horizontais, tá? E aí, todos são retirados aqui. Vejam só, aqui nós temos de um time, né, a quantidade de vitórias, de empates e derrotas. As vitórias foram 10, e essa frequência aqui é 50%, né, dos jogos. Foram 4 empates, então isso vai dar um total de 20%. Derrotas, 6 derrotas, um total de 30% aí do time. Beleza? Então aqui nós temos a frequência absoluta e a frequência relativa. E a partir dessa tabela a gente pode encontrar o quê? A gente pode encontrar ou montar aqui o nosso gráfico aqui. Nesse caso aqui, nós temos o gráfico de barras verticais. E nesse outro aqui, nós temos o gráfico de barras horizontais. E observe aqui, olha só. E de duas maneiras também, que a gente colocou aqui para você visualizar. Eu poderia colocar esses dados aqui como sendo os dados da frequência relativa? Poderia. Poderia ter colocado esses valores aqui, ó. Esses valores aqui da frequência absoluta? Também. Tá? Então, observe aqui, ó, o primeiro aqui de vitórias, exatamente 10. Então, nós estamos na altura aqui do 10. Aqui dos empates são 4. Ó, nós estamos na altura aqui do 4. E aqui o 6, a mesma coisa. Então, se você observar aqui, a mesma ideia aqui, ó, para o 30, aqui para o 50 e aqui para o 4. Tá bom? Seguindo aí, pessoal. Gráfico de setores. Esse gráfico de setores aqui, pessoal, ele também, né, é bastante conhecido como outro nome, né, como gráfico de pizza, tá? Então, a primeira coisa aqui, olha só, natação aqui, nós pegamos uma tabela aqui com a quantidade de alunos que escolhe fazer natação, dança, informática. E o total desses alunos que é de 120 alunos, tá? E aí a frequência com que cada um apareceu. Então, olha só, nós temos aqui 42. Esse 42 aqui, pessoal, esse 42 é a quantidade de pessoas que fazem natação. Isso representa 35%. Como é que eu faço? Muito simples. Vai ser 42 dividido por 120 vezes 100. 42 dividido por 120 vezes 100. Vai dar quanto? 35. Para sabermos a frequência relativa aqui da dança é 48 dividido por 120 vezes 100. Nós vamos encontrar quanto? Nós vamos encontrar aí 40%. E aí, vamos encontrar isso também, pessoal, calcular para isso, fazer o gráfico de setores aqui, ó, ou o gráfico de pizza, né, aquele circular. Nós vamos calcular aqui o ângulo. Então, olha só, isso aqui, pessoal, esses 35%, ele representa o quê? Representa uma circunferência completa. E aí, uma circunferência completa é quantos graus? 360, ou seja, vai ser 35% de 360. Ou seja, o que eu faço? Eu vou pegar 35 vezes 360 e dividir por 100.
35 vezes 360 dividido por 100 dá exatamente 26 graus, tá? Depois da dança, pessoal, vamos fazer como? 40% de 360. Sempre vai ser 360, professor? Sempre vai ser 360, tá? Por quê? Porque é uma volta completa na circunferência. E aí, 40% de 360 é 40 vezes 360 dividido por 100 dá quanto? Dá 144. Vamos lá, dá um pause aí no vídeo, pessoal, e vamos fazer da informática. Quanto que vai ser da informática? Vai ser 25% de quanto? De 360. 25 vezes 360 dividido por 100 vai dar um total de quanto? De exatamente 90%. Tá? Seguindo, pessoal, agora construímos então o gráfico de setores. Olha só, lembra os percentuais aí, ó? Vamos só relembrar aqui os percentuais aqui, né? Que era 35, 40 e 25. E sem ângulo é quanto? É 26 graus, 44 e 90. Construindo aqui o nosso gráfico, vamos lá, olha só. Aqui natação 35%, dança 40% e 25% é da informática. Bom, mas cadê o ângulo aqui? Onde é que está o ângulo que eu não estou vendo aqui? Esse ângulo bem aqui da informática, ó, você lembra muito bem que aqui era quanto? Que isso aqui é o ângulo de 90 graus. Aí esse outro ângulo aqui, ó, esse outro ângulo aqui de 90 graus, esse outro ângulo aqui era qual ângulo? Olha só, observe aqui, quanto que era esse ângulo? De 126 e o outro de 144 graus. Então, ó, pegando aqui, esse aqui é de 126 e aqui de 144 graus. Ah, pessoal, não se preocupe aqui, ó, em ter exatamente esses valores, né? As provas aí de seleção, as provas de concurso, geralmente ele coloca aí um valor aproximado, então não precisa você ficar se preocupando exatamente em demonstrar esses valores. Já vem tudo bonitinho lá, tá? E aí a gente pode também utilizar não somente o percentual, a gente pode usar o quê? A gente pode usar aí a quantidade, né? Ou seja, a frequência absoluta aqui, ó. Então a gente pode usar aqui a frequência relativa ou a frequência absoluta desses valores, tá bom? Continuando aí, pessoal, histograma, né? Mais um tipo de gráfico aí, né? E tem características bem peculiares. Olha só. Primeira coisa, pessoal, aqui nós temos uma tabela de frequência, tá? Ó. Então, aqui as notas de determinados alunos, de 0 a 2, de 2 a 4, e aí por diante até chegar no 10, tá? E aí, olha só, de 0 a 2 foram quantos alunos? Nós temos aqui um aluno. Então, tá aqui, ó, o nosso gráfico bonitinho. Esse gráfico aqui, pessoal, é o nosso histograma. Ué, mas ele parece com o gráfico de barras. Qual a diferença? A diferença está aqui, ó. No gráfico de barras, você tem uma separação entre eles. Você tem uma separação entre as colunas, que aqui a gente não tem, tá? Então, essa é a diferença aqui, ó. Então, de 0 a 2, aqui nós temos embaixo as notas, ó. De baixo aqui as notas. De 0 a 2 nós temos quantos? Um aluno. Aqui, ó, de 2 a 4 nós temos 2 alunos. E aí, de 4 a 6 nós temos quantos alunos? 7. E de 6 a 8 nós temos quantos alunos? 12 alunos. E de 8 a 10 nós temos exatamente 8 alunos aqui, ó. Tá? Beleza? E aí, a gente pode também, pessoal, ligando esses pontos, transformar o nosso histograma num gráfico de linhas, ou gráfico de segmentos, ou gráfico de polígonos. Como é que a gente faz? Muito tranquilo, pessoal. Olha só, se a gente tem o nosso gráfico aqui, o histograma, e aí eu quero montar aqui o gráfico de linhas, basta eu pegar aqui o centro aqui, ó, basta pegar aqui o centro de cada uma desses segmentos aqui, né, desses retângulos aqui, ó, e depois eu faço o quê? Depois eu vou pegar e ligar esses pontos, ó. Depois eu vou apenas ligar esses pontos. Transformei. Ah, mas e como é que eu chego aqui embaixo? Olha só, essa mesma distância bem aqui, ó. Essa mesma distância aqui é essa mesma aqui, ó. Então, aqui é como se eu tivesse mais uma coluna aqui, ó, mais um retângulo aqui, e vou pegar aqui o ponto médio aqui, ó, dos dois lados. Então, esse embaixo aqui, pessoal,
é a mesma distância. Então, a distância entre essas linhas nesse eixo aqui, né, no eixo horizontal, o eixo das abscissas, tá? Nesse caso aqui está representando quem? Está representando as alturas. Ele vai ser sempre a mesma distância aqui, ó. Vai ser de quanto? De 10 centímetros, porque de 1,45 até 1,55 nós temos 10 centímetros. Então, aqui embaixo, essas distâncias aqui vão ser sempre as mesmas, tá bom? E aí, o que eu faço? Vou ligando todos esses pontos aqui, ó, tá? Então, para transformar um gráfico em histograma num gráfico de linhas, basta você ligar aí os pontos médios de cada uma dessas frequências, tá bom? Continuando aqui, pessoal, agora pictogramas, né? Ou gráficos pictóricos. Galera, esse daqui tá muito em evidência agora ultimamente aí. Esses gráficos aqui que bem bonitinho, né? Tem imagens, né? Então, olha só, por exemplo, aqui nós temos aqui a quantidade de água que se gasta por dia em determinados países. Por exemplo, o Canadá, ele gasta até 600 litros de água por dia, né? Ainda bem que o Canadá tem muita água lá, né? Os grandes lagos lá, então dá para consumir aí bastante água, né? Olha só, outro lugar aqui, pessoal, o americano também gasta bastante água, 350 litros. Então, observe aqui que a quantidade de água nos bonequinhos aqui, ó, eles vão de acordo com a quantidade de água em cada país, tá? E aí o Brasil, ó, o Brasil mais consciente, né? O Brasil mais consciente, 187 litros de água aí por habitante. E observe aqui, pessoal, que como é que eu sei aqui? Além do nome aqui embaixo, a bandeirinha também está representando aqui o país, ó. Então, Japão, aqui a União Europeia, aqui os países da África, enfim, né? Então, os países da África aí que estão com a quantidade menor de água aí, né? Até 20 litros de água por dia. Então, ficou claro aí o que é um pictograma? Então, são aqueles gráficos que vêm aí bem desenhado, estruturado, né? Então, assim, estão bastante em evidência agora, tá? Então, aqui, pessoal, para a gente encerrar, olha só, o gráfico de segmentos aqui do exemplo dado da venda de livros, né? E vamos responder aqui, olha só. Em que período do segundo semestre as vendas subiram? Então, em que período as vendas subiram aqui, pessoal? As vendas subiram aqui, olha só, de outubro a dezembro. Então, subiram aqui de outubro a dezembro. Em qual desses 2 meses as vendas foram maiores? Em julho ou em outubro? Julho, tá aqui, ó. Julho foi de quanto? Foi de 350, né? De 350. E em outubro foi de quanto? Em outubro foi de quanto? Foi de 400, tá aqui, ó, outubro 400. Então, em outubro foi a nossa maior venda. Em que mês do semestre as vendas foram menores? Opa, em que mês foram menores, pessoal? Menores no mês de agosto, né? Claramente aqui menores. De quanto? De 300 aqui. E em que mês foram vendidos 450 livros? Opa, 450 livros está bem aqui, ó, 450. Então, quem está representando aqui o 450 está aqui, ó. O 450 está exatamente aqui. Quem é que está aqui, ó? O mês de novembro. Opa, tá aí, pessoal, viu? Só como é tranquilo você fazer aí questões de gráficos, tá? E aí, só para encerrar, pessoal, a gente utilizou aqui como referência bibliográfica esses livros aqui, que você também pode dar uma olhadinha e estudar sobre eles, tá bom? É isso aí, pessoal. Então, ó, a gente vai ficando por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau. Fui!